Somos todos raros. E hoje nós estamos recebendo aqui a Maria Clara Migovski. Tudo bem, Maria Clara? Tudo bem, tudo na Ricardo, paz? tudo na paz. Maria Clara, ela é presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular. Mas, acima disso, eu considero a Maria Clara, provavelmente, eu acho que dentro da luta pelas doenças raras, pelos pacientes, enfim, que é uma grande luta no Brasil inteiro, a Maria Clara, particularmente, ela me chama a atenção não apenas pela sua perseverança, mas pelo seu profundo conhecimento, não apenas sobre a distrofia muscular, mas, sobretudo, sobre todas as demais doenças raras, os dramas na área de medicamentos, de equipamentos, o desleixo, não sei se é uma palavra muito forte, mas a indiferença, em alguns casos, de ministros da saúde, secretários de Estado de saúde, secretários municipais de saúde. Nós estamos falando do Brasil. A gente pode até não exigir de uma prefeitura de 10 mil habitantes que você tenha um programa dedicado a essa área. A gente até compreende. Mas uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, cidades de porte médio, ou cidades do interior de São Paulo, Americana, por exemplo, estou falando de cidades grandes, que essas cidades têm a obrigação, o dever de se dedicar a isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um paciente de doenças raras tem muito poucos centros de referência a quem recorrer, a razão pela qual eu apresentei um projeto de lei nesse sentido e que a nossa Maria Clara apresentou um monte de emendas. Maria Clara, tudo bem com você? Tudo bom. Bom, tirando a tua briga, vamos falar um pouquinho sobre a doença que ela conhece bem, que é a distrofia muscular. É uma doença neuromuscular de origem genética. E a característica principal é o enfraquecimento progressivo da musculatura esquelética e que acaba prejudicando os movimentos, levando, na maioria das vezes, o portador a uma cadeira de rodas. Até o presente momento, acredita-se que tenha 30 formas diferentes de distrofias musculares. É isso mesmo, Clara? Não é muita coisa, não, Clara? Não, não é não. É porque, se nós olharmos para o corpo humano, nós vamos observar que praticamente todo o corpo humano é músculo. Não só em termos de musculatura esquelética, mas também em termos de musculatura lisa. O coração, por exemplo, é um músculo. A função respiratória, para você respirar, você usa uma série de músculos, alguns para inspiração, outros para expiração. O diafragma é um músculo. Existem músculos nos olhos, o intestino, o estômago, para fazer os movimentos peristálticos, eles precisam dos músculos lisos. Então, praticamente todo ser humano é constituído de muitos músculos, E dependendo do grupo muscular atingido, do início dos sintomas e da gravidade da doença, ela vai recebendo um nome diferente, dependendo das características dela. Mas, no fundo, a etiologia é praticamente a mesma, uma questão de uma fraqueza muscular e, geralmente, o óbito nesses pacientes é por falência cardiorrespiratória, a grande maioria, E o que diferencia uma da outra é exatamente isso. No meu caso, quando eu fui a essa sessão clínica, eu estava com 6 anos e eu já tinha os sintomas da doença. Eles já diagnosticaram naquele momento que eu tinha a doença. Só não sabiam dizer qual era, se era da minha mãe ou do meu pai. E hoje, com o teste genético, eu sei que eu tenho a face escápula. Mas o diagnóstico, normalmente, ele acaba acontecendo com que idade, mais ou menos? Ou vai variando de pessoa para pessoa? Pois em relação, vou falar de um modo geral, nas doenças raras, Sim. O diagnóstico é sempre tardio, muito tardio. No meu caso, eu sabia que eu tinha uma doença neuromuscular, mas eu não sabia qual era. Só depois, com quase 30 anos, é que eu fechei o diagnóstico. E, normalmente, via de regra, as doenças raras, elas têm um diagnóstico muito tardio. E esse é um dos grandes problemas das doenças raras.
Porque quanto mais tarde você chega ao Sim. diagnóstico, mais tarde você entra com as intervenções necessárias. E, assim, com relação à associação, só para a gente conhecer um pouco do trabalho da associação, assim, a gente tem recebido vários grupos, né, tanto aqueles que são mais formais quanto informais, e existe essa, vamos dizer assim, essa pauta comum a todos, a questão do diagnóstico, né, ou seja, para que realmente a gente possa ter na nossa rede de saúde o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, Sim. porque você, inclusive, dá muito mais qualidade Qualidade de vida. Né, ao paciente. Uma dúvida, a Associação Carioca de Distrofia Muscular, primeiro eu quero saber, quanto tempo que existe a associação? Faremos agora em julho 20 anos. Já são 20 anos. 20 né? anos. E, assim como as demais associações, além do diagnóstico, porque eu entendo que o diagnóstico provavelmente é uma das bandeiras, né, do trabalho, Sim. mas tirando o diagnóstico, quais são as outras bandeiras de trabalho da associação? Existem várias frentes, né? E eu quero até destacar aqui, porque a maioria das pessoas que trabalham nessas organizações sociais são pessoas voluntárias. Sim. Eu sou voluntária, né? Tenho uma terapeuta ocupacional que trabalha comigo, também é voluntária, e o trabalho, às vezes, se torna muito pesado por um número muito pequeno de pessoas. Mas eu acho que a gente faz muita coisa pelo número pequeno que temos, né? Nós trabalhamos principalmente com a questão da informação, como eu estava falando aqui, a gente precisa tirar os raros da invisibilidade. Sim. E com essa questão do diagnóstico precoce, você só consegue o diagnóstico se você informa. Eu costumo dizer que a gente precisa informar para transformar. Então, um dos nossos focos é essa questão de capacitação, porque os sintomas da distrofia muscular de Duchenne, que é a mais comum e a mais grave, eles são muito claros, mas muitas vezes o familiar não consegue perceber, né? Acha que faz parte do desenvolvimento natural da criança e não é. Qual é o sintoma mais assim, típico? Bom, existem algumas coisas bem características. Quedas frequentes, a criança cai com muita frequência, tem dificuldade para subir escadas, aí muitas vezes a criança é tida como preguiçosa. A criança, eu não quero andar muito, mas não é porque ela é preguiçosa, ela fica cansada. Cai à toa. Você é molenga, cai à toa. E já é um sintoma da doença. E um sintoma muito característico, e que, assim, se não é uma distrofia, é uma doença neuromuscular, é o que a gente chama de sinal de Gowers, que é o seguinte: a criança sentada no chão, ela não consegue se erguer sozinha, de um salto só. Primeiro ela apoia a mão no chão, depois ela se coloca numa postura em que ela possa fazer o próprio corpo como escala. Ela põe as mãos na canela, depois nos joelhos e ergue o tronco. Entende? Ela não consegue erguer sozinha do chão. Seriam sinais prematuros. Prematuros. Né? Agora, Maria Clara, eu e o Átila Alexandre, a gente, como eu disse para você antes de começar, nós criamos primeiro esse programa aqui na Rádio Bandeirantes, né? O programa Somos Todos Raros. Ele é inteiramente dedicado, evidentemente, né, às doenças raras. Nós agradecemos muito essa iniciativa tão importante. Eu acho que nós é que agradecemos espiritualmente o bem que tem feito a gente se dedicar a essa luta, né, Átila? Com certeza. Você sabe que nós somos pessoas espiritualizadas, a gente sente isso, acho que isso ainda é pouco. Nós deveríamos estar fazendo muito mais. Mas eu queria dizer para você o seguinte: você é presidente de uma instituição aí 20 anos, né, que vai fazer em julho, Sim. etc. Agora vamos cair no mundo real, que eu digo real do mundo da política, da administração, dos governos, né? Vamos cair nesse mundo. Porque você tem distrofia muscular, acabou se envolvendo no movimento em relação aos que têm distrofia muscular. Mas você tem um monte de doenças raras, dizem que são 7 mil, 8 mil, 7.500. De 6 a 8 mil. Pois é, de 6 a 8 mil doenças raras. Mas vamos deter o seguinte: não na distrofia muscular, da qual você é portador e que preside uma instituição. Hoje, adulta, o que você nota nos nossos... Eu não gosto de ficar falando governantes, porque parece que você está falando desse governante. Né? Gestores, não importa. O que você acha que num país como o Brasil, que de um lado é pobre, mas de outro lado é rico, sim. o que você
concretamente você acha que nos falta? Seria injusto comparar com o tratamento dos pacientes de doenças raras, por exemplo, na Suécia, na Finlândia, na Noruega e tal? Eu queria te ouvir sobre isso. Bom, nós vivemos uma realidade em termos de saúde, uma realidade muito triste, né? E que ainda as pessoas morrem de dengue, né? Ainda morrem Sim, de febre febre amarela, né? Uma doença já erradicada, né? Zika. E se nós formos olhar o contexto geral da saúde, é crítico, né? Na verdade. Nosso estado, então, a situação que está é terrível, né? A gente vê as pessoas em fila, nós víamos antigamente as pessoas nas filas, nas portas dos centros médicos, né? De postos de saúde. Hoje é uma fila virtual que não acaba nunca, que é o CISREG. Vemos pessoas... Estou falando da saúde de um modo geral. Você nem está falando nem no INTO, doença né? rara No INTO, ainda. porque Não, no INTO não, são 10 anos, né? Sim. Eu estou falando de pessoas que precisam operar uma catarata, estão ficando cegas porque não conseguem chegar aos centros para serem operadas. Eu estou falando de pessoas, de mulheres, que eu tenho casos concretos, de mulheres que estão há 2 anos com um mioma enorme, já com uma anemia profunda, porque não conseguem chegar à mesa de cirurgia para a retirada do mioma. Então, se a gente parar para pensar nesse contexto de doenças prevalentes, de doenças tidas como mais simples, dá para a gente ter uma ideia de como estão os pacientes com doenças raras. Eu faço parte da Comissão de Doenças Raras do Senado. Foi uma comissão criada pelo senador para a gente discutir sobre doenças raras e levar essas demandas a nível de governo federal. E, numa dessas reuniões, eu escutei o advogado lá do Senado dizendo que as pessoas estão morrendo com diabetes e as pessoas com diabetes não têm a força política dos raros. Nossa. A Então, comparação absolutamente estapafúrdia, né? Sim. E a gente Estapafúrdia. Pois é. Então, nós escutamos determinadas coisas, né? Porque é um dos nossos questionamentos no movimento Minha Vida Não Tem Preço. Quanto vale uma vida? Bom, quem é paciente de doença rara sabe que o preço do medicamento de doença rara são os medicamentos órfãos, né? Exato. Chamados, são caríssimos. Não são caros, não, são caríssimos. Né? Bota superlativo nisso. E um dos questionamentos é exatamente esse, né? Por que esses medicamentos são tão caros? Os laboratórios querem ficar ricos? E aí? Não, qual é o... Essa é um Não dos é porque a questionamentos. demanda é pequena? Sim. Por exemplo, um laboratório na Suíça tem, sei lá, doença rara no planeta inteiro, 700 pessoas, porque pode acontecer, Sim. até menos. Aí ele falou, poxa, como é que eu vou investir uma fortuna para uma doença que vai atender só 700 pessoas no mundo inteiro? Essa não é uma prioridade para o laboratório. Então, de um lado, a gente não pode culpar o laboratório. Sim. Aí também não seria o caso de entrar o dinheiro público Sim, dos investimento em países, pesquisas.